E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui hoje para contar mais um relato, mais uma história. E a história de hoje é o Tatu da Quaresma. E se gosta então desse tipo de conteúdo, gosta de histórias e causos, né? Eu peço que pense em se inscrever no nosso canal, porque aqui a gente vai trazer várias histórias, né, relacionadas a isso, ok? Então vamos à história de hoje. Então, essa história aqui se passa dentro da Quaresma, na verdade no primeiro dia de Quaresma. Como acho que a maioria, né, do Brasil, né, da religião brasileira, assim, é o catolicismo, né, depois que foi, né, protestante, evangélico, budista e tudo mais, mas quase todo mundo nasceu dentro do berço católico, né, quase que a maioria. Então, todo mundo sabe, né, no caso que tem o carnaval, daí tem a quarta-feira de cinza, e daí se inicia a quaresma. E a quaresma é um dia, né, não dia não, é uma época, né, bem mal assombrada, que supostamente, né, pela crença, né, da maioria, os demônios ficam soltos no mundo aí, você não pode fazer várias coisas, né? Então, a gente que mora no sítio, né, talvez diferente um pouco mais da cidade, essa crença, né, de tomar cuidado, de não abusar, respeitar, né, é muito mais forte ainda do que na cidade. Na cidade, muitas pessoas estão perdendo esse costume, né? Mas aqui, então, tem um senhor, né, que eu, por conta do canal, né, então eu tô conversando com algumas pessoas e perguntando suas histórias aí para mim poder contar aqui. Então, esse senhor, ele contou para mim esse relato, essa história que aconteceu com ele, e eu achei interessante, né, por isso trouxe, né, e diz ele que no dia de quaresma, né, na verdade na quarta-feira de cinza, que é o primeiro dia da quaresma, né, ali que se inicia mesmo, né, então aqui o forte, de certa forma, né, que tem que guardar seria a quarta-feira e também a sexta-feira, né, da quaresma, todas basicamente, mas principalmente a primeira quarta-feira e a última sexta-feira, que é a sexta-feira maior, ou sexta-feira da paixão, né, que é chamado. Então, geralmente, é isso, por aqui conta-se, né, que esses dias são os dias mais perigosos, que você não deve andar de noite, você não deve sair para caçar, você não deve fazer várias coisas, né, comer carne também, né, ali. E não que não vai comer, mas você não pode abusar, segundo os mais antigos, né, as pessoas que contam. Então, esse senhor mesmo, então ele era mais novo, quando aconteceu esse fato, ele pegou e ele estava casado e ele foi sair para caçar, né? Então, uma coisa bem típica, em outros vídeos também falam muito, porque tem muita história de caçador por aqui, né? Então, antigamente era muito mais comum a pessoa sair para caçar, né? E ele gostava muito de caçar tatu, né? Ou qualquer outro bicho que aparecesse, mas o foco dele era o tatu, né? Diz que a carne era muito boa e tudo mais. Então, nesse dia de quarta-feira de cinza, né? Ele pegou e saiu para caçar. Mesmo a mãe, a esposa dele, falando que era um dia muito forte, que não era para ser para caçar, que era perigoso, né? Ele devia respeitar, né? E ficar em casa ou fazer qualquer outra atividade, né? Que não fosse entrar na mata para caçar. Mas ele, né, como homem abusante que era na época, ele não respeitou, né? Não escutou os conselhos da mãe nem da esposa e entrou na mata. E ali ele foi. Então ele tinha uma espingarda, né? Então tem dois tipos de espingarda, para quem não sabe, assim, que para as pessoas que caçavam antigamente. Era a espingarda de carregar para a boca, né? E a espingarda de cartucho. Então, de cartucho, no caso, você abriria, né? No caso, o cano da espingarda aqui atrás. E daí você põe um cartucho, põe uma bala, igual de revólver, por exemplo, né? Ali, para você atirar. E daí a espingarda de carregar para a boca, quando ela não abria, ela não descanhotava. Você tinha que vir colocar a munição pelo cano. E ali você socava, tinha uma vara comprida assim, né, uma baioneta ali, né, um socador e tal. Você fazia ali. Tô explicando isso por quê? Porque ele tava com uma espingarda de carregar pela boca no caso, né? Ali. E ele sempre fazia ali as cargas dele ali e ia para caçar, né? E daí isso tem uma diferença por quê? Porque dependendo do bicho que você vai caçar uma pomba, por exemplo, né? Ali, um pássaro, né? Então você não pode colocar uma munição, não pode colocar muito chumbo nem muita pólvora, porque senão a hora que atirar vai destruir totalmente o corpo do bicho, né? Então se for um animal frágil, então são poucos chumbos, né, que vão ali por conta de realmente abater o animal para você poder comer depois, né? Porque o foco da caça, na verdade, não né, acabar com a natureza, e sim a pessoa antigamente se alimentar mesmo, né? Era realmente do que a pessoa vivia, né? Então antes de julgar, entender isso, né? Ali. Então ele foi para caçar, né? Mesmo abusando no dia da quarta-feira de cinza, ele saiu para caçar. Então ele tava tal. Daí teve uma hora assim que ele tava vindo, passou
uma pomba, né? Assim, sentou num galho, assim. Ele pegou, olhou aquela pomba ali e falou assim, tá muito pequena, mas eu vou bater ela, né? Tirou a espingarda, deu um tiro nela. A hora que deu um tiro, assim, ele errou e ela saiu, assim, naquela hora ele ficou bravo, né? Que perdeu um tiro ali e ela saiu voando e ele começou a xingar. Já ficou meio bravo, né? Pá. Daí se adentrou um pouco mais no mato, daí ele foi e achou uma trilha, né, de tatu. Daí ele falou assim, agora sim, eu vou conseguir caçar um tatuzinho aqui, vai dar pra gente almoçar e depois vai dar pra gente jantar também, né, esse tatu aqui. E daí ele seguiu a trilha tal do tatu, né, supostamente, né, a trilha do tatu ele foi tal. E daí chegou um momento lá na frente que ele viu o buraco, né, ele começou a cavar no buraco, só que daí não achou o tatu ali dentro. Daí ele pegou e saiu ali, né, e deu a volta nesse buraco. A hora que ele deu a volta no buraco, o tatu pegou e começou a sair dentro do buraco, que na verdade às vezes acontece o tatu entrar, e conforme ele entra, ele pega e joga terra em cima, e às vezes a pessoa vai e cava, né, assim, e às vezes ele cava para baixo aqui, e daí a pessoa pensa que não tem nada dentro do buraco e o tatu tá escondido lá dentro, né, e daí, beleza, né, aí o tatu voltou e saiu. A hora que ele saiu, o homem escutou e voltou para pegar o tatu. Só que nisso, esse tatu, ele estava prenha, né? Era uma tatu fêmea, no caso. Ela estava prenha. Daí a tatu foi e subiu num toco, assim, de árvore cortada. A hora que ele subiu, o homem vendo de longe, ele viu, assim, o tatu lá e já armou a espingarda para atirar. Só que a hora que ele olhou pro tatu, assim, ele viu que o tatu, ele estava tava prenha, né? A barriga estava maior. Ele teve, tipo assim, às vezes ele poderia não ter visto aquilo, mas ele viu que no caso a fêmea tatu, né, a tatua, né, ela estava prenha, estava grávida. Então uma das coisas que o caçador, né, realmente quando ele respeita a natureza e tudo mais, ele sabe assim, tem época de caçar, então não pode matar nenhum bicho quando ele está com filhotinho, né, ou ele está prenha, né. E daí esse tatu tava prenha, então, mas só que naquela hora ele pensou assim, eu vou voltar pra cá sem nada, não, vou, né, meter bala nesse tatu, né, mesmo que esteja prenha. Ele pegou, engatilhou e apontou a espingarda pra ele. Só que daí nisso ele cometeu dois erros. Um dos erros ele foi atirar na tatu ali, que estava prenha. Segundo erro era quarta-feira de cinza, no caso era quaresma, né? E daí a hora que ele atirou no tatu, né? O tatu, né, ele deu um pulo pra cima, né? Ele falou assim, pá, atirou, né? Pá! E daí deu aquele estouro, o tatu pulou pra cima. E conforme o tatu pulou pra cima, o tatu se transformou numa coruja, sabe? Bem grandona assim. Aquela zona olhou bem pra ele assim e saiu voando. Naquela hora ele gelou assim, bateu um medo absurdo nele. E a hora que ele olhou na boca da espingarda dele, assim, no cano da espingarda, o cano da espingarda tinha estourado de lado. Assim, não tinha tirado, não diretamente no bicho. Tinha tirado de lado, tinha estourado aqui. Como se alguma coisa foi e colocou o dedo, sabe, dentro, sabe que tipo o desenho animado que as pessoas vai lá, o Superman vai e põe o dedo, ou então o pica-pau põe o dedo no cano, né, e daí o chumbo faz assim, estoura na cara do caçador. É quase como se fosse assim. Logicamente, se alguém colocar o dedo ali, vai explodir no dedo e vai explodir o cano também. Mas é como se tivesse acontecido isso. Então é como se uma entidade mágica ali da natureza ali tivesse vindo e protegido aquela tatua, né? Ali para que o caçador não atirasse nela. E daí naquele momento o homem pegou a espingarda e jogou no mato, né? E falou, não, eu vou embora para casa que isso, né, não é uma coisa boa, né? E daquele dia em diante ele voltou para casa e nunca mais ele foi caçar na quaresma mesmo ali e começou a prestar atenção em quem ele atirava, no caso, qual bicho ele atirava, e começou a ser mais responsável também, né? E por conta que ele viu esse tatu, que ele julgou ter matado o tatu foi e se transformou nessa coruja, nesse pássaro, e saiu voando, né? Uma coisa impossível de acontecer ali, aconteceu, e ainda por pouco o tiro não voltou na cara dele e ele acabou morto com o próprio tiro, né? Então ele aprendeu essa lição para nunca mais, né, ali desrespeitar a natureza e nem a quarta-feira de cinza, no caso, a quaresma, né? E esse foi o relato, então, espero que vocês tenham gostado, né, do relato ali, né, de quaresma. Eu vou tentar procurar também aqui pela minha região mais relatos relacionados à quaresma, quarta-feira de cinza, que tem bastante, eu sei que tem bastante, para poder trazer no canal aí.
Então, se alguém que está assistindo também quiser mandar o seu relato, sua história, o e-mail está na descrição aí, né? Eu vou ler e vou contar aqui também, né? Caso vocês queiram. Então não esqueça de deixar o like se chegou até aqui e, se possível, se inscreva no canal também para dar uma força pra gente. Até um próximo relato e até mais.